Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais do curso técnico em Secretariado. Salve, salve! Bom dia, professor Marciano Brito. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à aula de Ética e Relações Interpessoais, aula das aulas, aula magna, aula Nobel de Ética e Relações Interpessoais. Bom dia, minha querida professora assistente Sandra Mota. Bom dia, querida professora assistente Gardênia Cerqueira. Meu amigo Vitor Pereira, bom dia. Aquele abraço, os polos que já estão presentes, Alvorada do Gurgueia, Brasileira do Piauí, certo? Cocal de Castro, acho que é isso, perdão, não consigo... Cocal de Telha, perdão por errar o nome da cidade. Um abraço carinhoso. Alvorada do Gurgueia, Escola Agrícola do Denox, professora Fabiana, pontualmente é um exemplo de profissional. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Alegria, alegria! Ainda sobre o Código de Conduta, hoje vamos falar sobre aplicações de natureza social, financeira e contábil. Abraço carinhoso, bom dia para os técnicos da SEDUC que acompanham esta aula. Fico muito honrado, lisonjeado com essa audiência qualificada. Abraço carinhoso, turma. O tema já sabemos, aplicações do Código de Conduta. Hoje, vamos falar mais um pouco sobre o Código de Conduta. Agora, áreas da empresa onde ele pode ser aplicado. Isso vai ser muito importante e interessante também. Então, com o objetivo, analisar a aplicação do Código de Conduta nos diversos setores de uma empresa, olha só, e o seu impacto no clima organizacional. Nossa aula terá 5 partes. Primeira parte, recordando a aula anterior. Em seguida, a abrangência do Código de Conduta. Aplicações de natureza social, financeira e contábil. São muitas aplicações. Separei 17. Olha, separei 17, mas são muitas. Mais ainda, está bem? É um recorte pedagógico. Revisão e as nossas atividades costumeiras. Que maravilha! Que maravilha! Alunos lindos, maravilhosos, inteligentes, competentes. Estão prontos? Então vem comigo. Recordando a aula anterior, vamos realizar algumas atividades, ou melhor, recordar atividades da aula passada, enquanto mais polos conectam-se a esta aula e para poderem acompanhar integralmente o conteúdo. Bom, a primeira pergunta diz: assinale a alternativa verdadeira. Bom, nós podemos verificar na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, que nós chamamos de alternativas, e não é uma questão, é um item, não se esqueçam jamais. O nome correto é item. Então, nós podemos perceber em cada alternativa do item que estão abordando etapas de implantação do Código de Ética, que foi justamente
a temática da aula passada, as etapas de implantação do Código de Ética Empresarial, do Código de Conduta Empresarial. Todas as alternativas falam as etapas de implantação do Código de Conduta Empresarial são as etapas de implantação do Código de Conduta Empresarial são. Então, qual será a resposta? Beneditinos também acompanhando, prestigiando essa aula, que cada vez mais fica com uma audiência ainda mais qualificada. Aquele abraço do coração. Turma, as etapas de implantação do Código de Conduta Empresarial são: a primeira é elaboração. Então, só temos uma que fala em elaboração. Então, provavelmente a resposta será a letra C. A segunda etapa é a aprovação, divulgação. A terceira etapa é implantação, treinamento. A quarta etapa é o monitoramento. E a quinta etapa, a avaliação. Então, primeiro você elabora o documento, em segunda, encaminha para aprovação junto à diretoria da empresa. Depois, o documento será divulgado para os funcionários, para a equipe, para os colaboradores. Depois, todos os colaboradores vão passar por treinamentos para assimilar o documento, o código de conduta. Depois de implantado, tem que haver um monitoramento, principalmente por meio de um canal de denúncias e uma avaliação constante para perceber o que serve, o que não serve para a empresa em termos de código de conduta. Então, a resposta só pode ser a letra C. Para você que acertou, aquele 10. Com louvor! Maravilha, maravilha, que coisa linda, que coisa bela, olha só, 10 com louvor, pode comemorar, muito bom, abraço carinhoso, Fartura do Piauí, Landre Salles, Barreiras do Piauí, Fartura do Piauí é a escola Areolino Fernandes Braga, e a Barreiras do Piauí acertou letra C. Então, gostaram da figurinha? Que maravilha! Turma, no segundo item, nós queremos identificar qual etapa do processo de implantação do Código de Conduta foi descrita no texto. Então, vou ler o texto e a gente vai ver se é a etapa da elaboração, aprovação, divulgação, implantação, monitoramento ou avaliação. Vem comigo. Vamos ler juntos o texto. Atenção. De acordo com Romberg, 2005, algumas perguntas poderiam ser feitas para acompanhar e monitorar para saber se de fato os programas de ética funcionam nas empresas. Como exemplos, seguem algumas delas. Os empregados conhecem e seguem o código de conduta implantado pela empresa? Os dirigentes cumprem totalmente esses códigos? Os consumidores, clientes e usuários acreditam neles? Os analistas ambientalistas e outros profissionais e ativistas confiam? Os concorrentes respeitam? Turma, há duas palavras-chave nesse texto que nos conduzem à resposta. A primeira palavra-chave é acompanhar. As perguntas, essas daqui, elas são formuladas para acompanhar e para monitorar. Se são perguntas feitas para acompanhar e monitorar,
Nós estamos abordando a etapa do monitoramento. Qual será a resposta? Letra A, B, C, D ou E? Etapa do monitoramento. Alguém quer arriscar? Atenção! Fartura do Piauí, Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Beneditinos, Brasileiras, Dom Inocêncio, Domingo Mourão, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Landre Salles, Nova Santa Rita, pessoal da SEDUC. Olha só, Beneditinos colocou letra D. Beneditinos colocou que é letra D. Monitoramento. Professor, tudo bem, queridos alunos? Vamos verificar, está bem? Esse é seu pedido. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Monitoramento, muito bem. Para você que acertou, aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Seguindo adiante. Terceira, idêntica, um item idêntico ao segundo item. Nós queremos saber qual etapa do processo de implantação do Código de Conduta Empresarial foi descrita no texto. Acima, um texto curto. Acompanhem comigo. O Código de Ética elaborado deve ser comunicado aos stakeholders, partes interessadas. Uma boa comunicação do código é um ponto importante para o sucesso na implantação. Nós estamos falando da elaboração, estamos falando da aprovação, divulgação, implantação, treinamento, monitoramento ou avaliação. Olha só, aqui se fala em comunicar. Comunicação do código. Eu devo comunicar o código de ética aos stakeholders, às partes interessadas, tá bom? E o código de ética, olha só, alunos, ele já foi elaborado, ó, o código de ética elaborado. Então aqui, ó, ele já está pronto, tá bom? Ele já está pronto. O código de ética elaborado, ele já está pronto. Então, é uma etapa posterior à elaboração. Se for assim, o código de ética vai ser elaborado, poderíamos supor que era a etapa da elaboração, mas ele já está elaborado. Então, qual será? Muito bem, Beneditinos colocou letra B. É a etapa da aprovação, divulgação. Muito bem. Mais alguém concorda com Beneditinos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fartura do Piauí também concorda, colocou letra B. Fartura do Piauí. Atenção, dou-lhe uma. Atenção, dou-lhe duas. Aprovação, divulgação, exatamente, turma. Comunicar significa divulgar. Todos os setores da empresa devem conhecer o código de ética, o código de conduta. Barreiras do Piauí também acertou. Para todos que acertaram, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda, que coisa bela! Pode comemorar! Aquele 10 com louvor, que coisa boa! Seguindo adiante, vamos agora iniciar a nossa temática em si. Bom dia para os polos de Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Beneditinos, Brasileiro do Piauí, C. Castro, Cocal de Telha, 1 e 2,
Dom Inocêncio 10, Dom Inocêncio 4, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Landre Salles, Nova Santa Rita, os técnicos da SEDUC, meu amigo Vitor Pereira, minha amiga Cauane Araújo, iniciando com a temática da abrangência do Código de Conduta Empresarial. O Código de Conduta é como se fosse um guarda-chuvas. Ele protege, digamos assim, tudo o que está debaixo dele. Então, tudo o que está debaixo do Código de Conduta é a sua abrangência. Nenhum aspecto da empresa pode ficar de fora do Código de Conduta, principalmente quando esse aspecto está relacionado à ética e relações interpessoais. Segundo o Código das Melhores Práticas de Governança, IBGC 2009, o Código de Conduta abrange o relacionamento entre, então, o guarda-chuva do Código de Conduta, o guarda-chuva, ele está abrangendo funcionários, os funcionários fazem parte do Código de Conduta, os conselheiros da empresa, o conselho da empresa, as empresas maiores possuem conselhos, conselho de administração, conselho de ética e assim por diante. Os sócios da empresa, que são aqueles que fazem os altos investimentos, os diretores, gestores, administradores, fornecedores e outras partes interessadas, todos eles estão dentro da área de atuação do Código de Conduta e todos eles devem obedecer o Código de Conduta. Temos aqui o que são partes interessadas: proprietários, clientes, fornecedores, empregados, concorrência, governo, mídia, comunidade, organizações sem fins lucrativos, instituições financeiras. No fundo, todo mundo é a parte interessada. Todos são parte interessada numa empresa, está bem? Então, o Código de Ética, ele abrange todas as partes interessadas da empresa. O Código de Conduta, ele vai abordar essa conduta das partes interessadas, porque os funcionários devem ter uma conduta na empresa. Os conselheiros devem ter uma conduta, os sócios, diretores, gestores e administradores, fornecedores e outros stakeholders, todos eles devem ter uma conduta na empresa, tá bom? Uma conduta pautada pela ética, pautada por valores. E o Código de Conduta ele vai especificar quais são esses valores que devem permear o ambiente de trabalho. Apesar das normas serem seguidas apenas pelos agentes internos da empresa, os códigos de conduta também buscam contemplar as partes interessadas. Por quê? Porque todos os agentes, de forma direta ou indireta, impactam na conduta da empresa e na imagem da empresa. Por exemplo, os fornecedores da empresa. Se a empresa ela possui uma relação comercial com um fornecedor que possui práticas antiéticas, a imagem da empresa
acaba sendo arranhada, porque você mantém relação, por exemplo, com o fornecedor que polui o meio ambiente, com o fornecedor que trata mal os seus funcionários, que, por exemplo, frauda o ponto, né, o ponto de trabalho dos funcionários, que mantém funcionários após o término do expediente na empresa, mas antes pede que eles acessem o ponto da empresa para dizer que encerrar a atividade e estão indo para casa. Então, uma empresa ela deve ter cuidado com essa relação com fornecedores. Por exemplo, representantes do governo. Uma empresa que consegue um grande contrato junto à prefeitura da sua cidade, mas para isso ela teve que se envolver com uma figura corrupta de um governo qualquer. Isso arranha em muito a imagem da empresa. Basta você ver a imagem de algumas empresas, como elas ficaram após escândalos da Lava Jato, os escândalos da Odebrecht e de outras empresas no que diz respeito à relação entre o privado e o público. Como a Petrobras, por exemplo, teve sua imagem arranhada por causa do escândalo da Lava Jato e outros escândalos que acontecem no Brasil. Por isso, muito cuidado. Nossas relações, se forem relações com partes interessadas antiéticas, a nossa imagem ela pode ser arranhada. Padre Marcos, turma em peso, hoje, assistindo a aula. Abraço carinhoso, Padre Marcos. Então, turma, nesse primeiro momento da aula, nós vamos falar sobre a conduta de dois tipos de stakeholders. O público interno e o público externo. Vamos começar com as normas de conduta ao público interno da empresa. Então, o público interno faz parte da empresa, fazem parte do quadro de funcionários, ou são os conselheiros da empresa, ou são os sócios associados da empresa, ou são os diretores, gestores e administradores da empresa. Esse é o público interno. É aquele que faz parte do quadro da empresa. Dom Inocêncio 4, bom dia! Abraço carinhoso. Então, o primeiro público interno que nós vamos abordar hoje são os funcionários. Ou, numa linguagem que se utiliza hoje, colaboradores, os colaboradores da empresa. Turma, em relação ao código de conduta e à dimensão ética da empresa, os colaboradores devem conhecer, eles precisam conhecer, por isso que há uma etapa de divulgação e treinamento, respeitar e praticar ações que contribuam e estejam alinhadas à missão institucional e aos valores da organização. Então, os colaboradores, eles precisam se ajustar à empresa. Lembram de nossas aulas antigas, quando eu falei sobre postura profissional? E eu abordei justamente essa questão que você, por exemplo, que vai trabalhar como técnico em secretariado em determinada empresa, você precisa se ajustar aos valores, à missão, ao ambiente de trabalho daquela empresa, haver um ajuste seu. São outros tipos de relação, são relações profissionais. Você não vai agir na sua empresa com seus
colegas de equipe, da forma como você age com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos ou com seus parentes, amigos. As relações numa empresa são relações diferentes das relações familiares, das relações amorosas, das relações virtuais e das relações de amizade. São relações profissionais. Quer um exemplo? Na sua vida pessoal, quando você não gosta de alguém, você corta relações com essa pessoa. Eu não quero mais saber de fulano. Aqui está você. Aqui está a pessoa com quem você discutiu. Você corta relações, não conversa mais com a pessoa, não dirige mais a palavra, né? Busca o menor contato possível. Numa empresa, isso não é possível. Você pode até não gostar do outro, achar o outro antipático, mal educado, mas vocês precisam manter uma relação. Não podem deixar de se falar. Claro que não vão falar de questões pessoais, mas vão falar sobre questões profissionais. Percebem, então? Numa empresa não tem essa história de eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano, vou parar de falar com esse, parar de falar com aquele. Não. Você tem que falar com todo mundo. Quando eu era coordenador de uma escola, cujo nome não vou dizer, eu percebi que uma das assistentes pedagógicas, duas assistentes pedagógicas, não se falavam, não dirigiam a palavra uma para a outra. Elas estavam sempre olhando uma para a outra com aquela afeição de raiva. Os processos pedagógicos da escola não estavam ocorrendo, estavam atrasando. A análise de provas, análise de tarefas e assim por diante. Então, eu precisei intervir na relação entre essas duas assistentes com o auxílio do diretor da escola. E, numa reunião entre os quatro, eu fiquei sabendo que uma das assistentes havia tomado o marido da outra e estava brava com a outra, e por isso que elas não se falavam mais, e por isso que elas estavam em guerra uma contra a outra. Essa guerra entre as duas estava atrapalhando o funcionamento da escola. E eram excelentes assistentes pedagógicas, profissionais de valor, que estavam deixando que uma questão pessoal interferisse no trabalho de ambas. Então, o diretor pediu a palavra e disse: ou vocês duas se entendem, apesar dessa questão pessoal que há entre ambas, ou eu serei obrigado a demitir as duas. Quando ele falou a palavra demissão, uma olhou para a outra e disse: a senhora está precisando de alguma coisa? Percebe, então? Quando veio a palavra demissão, desemprego, elas esqueceram as questões pessoais, que, de fato, é uma questão muito difícil. Você ter, né, uma traição em termos de relacionamento amoroso envolvendo uma colega de trabalho não é fácil, mas foi necessário a intervenção na direção para que as duas entendessem que relações profissionais são diferentes de relações pessoais. Isso acontecerá com vocês no mercado de trabalho. Pode ser que você, Cauane, trabalhe para alguém, certo, que lhe respeita, que não lhe assedia, mas que é uma pessoa com o humor instável, é uma pessoa que não sorri, que não dá bom dia. É possível que isso aconteça e precisamos aprender a conviver com essas pessoas, principalmente se forem de uma hierarquia superior, claro, se elas não exagerarem. Na nossa aula, mais adiante, vamos falar sobre assédio moral e assédio sexual, tá bom? Turma, os colaboradores, eles também devem entender que há procedimentos, há condutas específicas para cada setor da economia. A gente já aprendeu em aulas anteriores o que é setor de economia. A economia se divide em 3 setores. O setor primário, que é a agricultura e a mineração. O setor secundário, que é a indústria.
e o setor terciário, que é o comércio. Então, se a sua empresa é uma empresa terciária da área do comércio, há um tipo de relação que é diferente, por exemplo, da relação entre profissionais que trabalham no campo. É preciso também compreender essas especificidades e que elas sejam incluídas no Código de Conduta. Agora vamos falar de conselheiros. O conselho são funcionários mais destacados da empresa, digamos assim. Turma, o Código de Ética deve abordar a forma de conduta e controlar a independência do conselho. O conselho, ele é independente, mas necessita ser regulado. Para você entender bem o que é conselho, vamos usar uma comparação com o time de futebol. O Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem um presidente, é o Landim, se não me engano, e vocês sempre veem nas reportagens sobre o Flamengo que há um conselho deliberativo. A palavra deliberar significa decidir. O conselho, ele também tem voz dentro do Flamengo, dentro da empresa. Então, o Landim no Flamengo, ele não pode fazer nada se não for aprovado pelo conselho. Em relação ao estádio de futebol, que o Flamengo está vislumbrando para 100 mil pessoas, se não me engano, é esse o projeto. O Landim, ele precisa que o Conselho Deliberativo aprove o projeto. E o Conselho Deliberativo só vai aprovar o projeto se notar que é viável a construção de um estádio. Porque nós sabemos, alô, torcida do Flamengo. A história dos clubes de futebol pelo mundo diz que quando um clube de futebol está construindo o seu estádio, ele vai passar por um período sem títulos. Por quê? Porque a maior parte dos recursos vai ser destinada à construção do estádio. Depois do estádio pronto, ele recupera o terreno perdido. O São Paulo ficou de 1957 até 1970 construindo o Morumbi. E esse período todo, o São Paulo praticamente não ganhou nenhum título. O Inter, quando construiu o Beira-Rio. O Grêmio, quando construía o antigo Olímpico. O Corinthians agora, a dificuldade que o Corinthians tem de manter, de ter um bom time, porque todo o dinheiro é investido no pagamento do estádio. Por isso, o Conselho Deliberativo, ele precisa dar o suporte para o presidente do Flamengo e comunicar à torcida que vão atravessar um período difícil na história do clube com relação a títulos. Certo? Então, o conselho, ele é um órgão forte dentro de uma empresa, mas ele precisa ser regulado. Por quê? Porque senão o conselho pode se tornar uma oposição ao presidente. O presidente quer fazer algo, a direção quer fazer algo e o conselho nunca deixa. Então, o conselho também deve ter valores que permeiem a sua conduta. Por exemplo, transparência, ética, companheirismo. E é importante que o conselho aborde questões como, por exemplo, conflito de interesses, que vamos falar daqui a pouco. O que é conflito de interesses? Vamos supor que a minha amiga Emanuele da Mata, de Coronel José Dias. A Emanuele da Mata, ela é sócia do Grupo Carvalho, vamos supor. Ela é sócia do Grupo Carvalho, Emanuele da Mata. Só que ela é sócia do Grupo Carvalho e ela também é sócia do Atacadão. E ela, numa reunião do Grupo Carvalho, que vai decidir abrir uma filial em tal lugar, perto de uma loja do Atacadão, ela vai dizer, não, ali não é um bom lugar para se construir uma loja do Carvalho. Ela está falando porque ela tem interesse também na sua sociedade no Atacadão e não quer nenhum supermercado próximo
ao Atacadão fazendo concorrência. Aí tem um conflito de interesses. Emanuele, ela tem voz no Grupo Carvalho e ela também tem voz no Atacadão e não quer que seu negócio seja prejudicado. Isso é conflito de interesses. O Código de Conduta tem que abordar isso também, tá bom? Olha só, Samira Rawane, temos uma Cauane, temos uma Rawane, maravilha. Coivara do Piauí. Aliás, vamos dar aquela rodada de abraços. Alvorada do Gurgueia, Barreira do Piauí, Beneditinos, Betânia do Piauí, Brasileira do Piauí, Campo Largo, Cocal de Castro, Cocal de Telha, 1 e 2, Coivaras, Coronel José Dias, Dom Inocêncio, 10, 4, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Landre Salles, Nova Santa Rita, Padre Marcos e os técnicos da SEDUC. Aquele abraço. Percebe então, turma? Mais adiante vamos falar de novo sobre a questão do conflito de interesses. Os sócios. Quem é sócio? Sócio é quem compra ações de uma empresa. Por exemplo, uma empresa, quando é uma SA, ela é uma sociedade anônima. O que isso quer dizer? Que ela é uma empresa que possui ações. Então, vamos supor que o Vitor, ele tem 60% das ações de uma empresa. O Vitor. A Cauane, ela comprou 20% das ações de uma empresa. A Eloá, ela tem 10% das ações de uma empresa. E a Samira também tem 10%. Vejam bem, essa empresa, ela possui 4 donos, pode-se assim dizer. O Vitor é dono da empresa, porque ele possui ações da empresa. A Cauane é dona da empresa, porque ela possui ações da empresa. A Eloá é dona da empresa e a Samira, também é dona da empresa. Só que o Vitor, ele tem uma voz de comando maior porque ele tem mais ações, tá bom? Então, o Código de Conduta, ele deve também falar sobre esse relacionamento entre os sócios. Como o Vitor, a Cauane, a Eloá e a Samira vão se entender. Como eles vão se entender? Como numa decisão importante para a empresa, o Vitor vai levar em consideração a opinião da Cauane, da Eloá e da Samira. Ele tem que escutar as 3, embora ele, Vitor, ele possa, né, ter uma força de decisão maior. Mas precisa escutar os outros sócios da empresa, tá bom? Cocal de Telha, bom dia! Coivaras do Piauí, Nova Santa Rita. Cocal de Telha, Klebe, Silvio e Rogério, aquele abraço, tá bom? Então, os associados, eles representam a instituição. Onde o Vitor, a Cauane, a Eloá e a Samira forem, vão dizer, olha, ali a Cauane, ela é dona de tal empresa, ela tem 20% das ações de tal empresa. Ó, a Samira, ela é dona de tal empresa, não é? Ela tem 10% das ações de uma empresa. Eles 4, aonde forem, representam a instituição. Então, eles devem ter umas normas de conduta a serem obedecidas. Por quê? Quando a Cauane falar em nome da empresa, ela não pode comprometer a imagem da empresa. Tampouco a Eloá, tampouco a Samira e muito menos o Vitor, que possui o maior número de ações. Aí vamos supor que a Samira está num programa de televisão e ela começa a criticar a empresa e a gestão do Vitor no programa de televisão. Ela está desvalorizando o valor da empresa. O Vitor vai conversar com ela, vai chamar a atenção e eles vão tentar chegar num acordo com relação a esse deslize. Percebe então? Então vamos lá, ó. Turma, mas tem empresas que possuem um número enorme de sócios. Uma grande empresa,
ela não consegue ter controle sobre os seus associados. É por isso que é preciso de uma política bem definida para que os associados respeitem as leis e sejam éticos em termos institucionais, tá bom? Seguindo adiante, olha só, diretores, são aqueles, né, os diretores, gestores, os que administram a empresa. Turma, há sempre uma preocupação, principalmente dos sócios, com a possibilidade dos gestores fazerem uma administração em benefício próprio, ou de um grupo de gestores desenvolver protecionismo, ou seja, agir também segundo os seus interesses e desviando a missão da organização. Há sempre essa preocupação, porque nem sempre o diretor, o administrador, é um dos sócios, é um dos donos da empresa. Pode ter sido uma pessoa designada para a função. Essa pessoa, ela é o frontman, é a pessoa de frente da empresa, ela que vai fechar contratos, ela que vai fazer os grandes contatos com fornecedores. E se essa pessoa estiver agindo em benefício próprio, ela vai fechar um grande contrato e pede, por exemplo, uma compensação financeira para ela. Compra uma frota de carros numa empresa qualquer e pede um carro para ela como comissão, sem os donos, os sócios da empresa souberem. É preciso ter um código de conduta que preveja essas ações que são fraudes, que veremos mais adiante. Turma de Riacho Frio, aquele abraço. Tio Fran, bom dia, aquele abraço. Gente linda, maravilhosa, que acompanha essa aula. Turma, observação 1. Nenhum gestor deve exercer sua autoridade em benefício próprio. O exemplo de conduta deve começar pela autogestão. Aplicar condutas éticas apenas para o baixo escalão é um procedimento que tende ao fracasso. Vamos supor que nessa linha aqui de cima são os diretores da empresa. E aqui na linha de baixo nós temos funcionários, colaboradores, numa hierarquia inferior. Aí o código de conduta da empresa diz que todos devem ser transparentes. A transparência deve ser um valor da empresa. No código de conduta está descrito. Esses aqui de cima dizem para os de baixo: vocês têm que obedecer o código de conduta e serem transparentes. Só que eles não são transparentes. Eles podem, por exemplo, se envolver numa questão, como eu falei agora há pouco, de presentes, certo? Indevidos para fechar alguns contratos. Não há transparência. Os primeiros que devem ser transparentes é a linha de frente da empresa. Os diretores, os gestores, administradores. Eles devem vivenciar inicialmente o código de ética da empresa. Agora vamos para o público externo, tá bom? Abraço carinhoso, Maria Bruna Lima. Maravilha, maravilha. Que coisa bela, gente linda, maravilhosa que acompanha essa aula. Bom, turma, nós já sabemos que o público interno é aquele que faz parte da empresa. Todo mundo que faz parte do quadro da empresa, funcionários, conselheiros, sócios, administradores, é o público interno. O público externo é com quem a empresa se relaciona. É o relacionamento externo da empresa. A empresa, toda empresa, certo? Para fazer negócios, ela tem que se relacionar com o público externo. Então, vem comigo, olha só. O primeiro público externo de uma empresa é o seu cliente. Quem é o cliente? O cliente
é o efetivo ou potencial adquirente usuários de produtos na compra ou aluguel de bens e ou serviços oferecidos por um indivíduo ou por uma organização. O que isso quer dizer? O cliente, ele é tanto aquele que já comprou o produto ou serviço, ou aquele que pode comprar. É por isso que se você, por exemplo, trabalhar como vendedor, você tem que tratar bem todas as pessoas que chegam à sua loja. Ah, mas ela não comprou nada, mas poderia ter comprado. Ou pode voltar outro dia e comprar. Todo mundo é cliente. Não é cliente apenas aquele que compra. É aquele que pergunta. É aquele que se interessa. É aquele que para na frente da loja e olha, né, o cartaz da promoção e fica olhando assim. Interessante. Outro dia eu vou voltar. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu fui comprar um ventilador numa loja, num shopping aqui em Teresina. Quando eu cheguei, eu fiquei olhando, eu sou daqueles que pesquisam preços. Fui nessa primeira loja e eu fiquei olhando os produtos e a vendedora me acompanhou e ela foi falando sobre cada produto, sua qualidade, o preço, o benefício. E eu fui honesto com ela. Eu disse, olha, eu gostei desse ventilador aqui, mas eu vou fazer uma pesquisa em outras lojas do shopping acerca do preço. Se aqui for o menor preço, eu compro com você. Ela agradeceu e disse, estou às suas ordens. Então eu fui pesquisar nas outras lojas do shopping o preço do mesmo ventilador. E estavam mais caros. O local mais barato era o primeiro. Quando eu cheguei à loja inicial, onde o preço era menor, minha primeira ação qual foi? Eu quero falar com tal vendedora, porque foi ela que me atendeu quando eu cheguei. E eu disse, olha, eu vou efetivar a compra, porque aqui é o local mais barato. Antes eu era um potencial comprador, e eu fui bem tratado pela vendedora. E depois me tornei um comprador. Comprei o produto, e ela, certo, ganhou sua comissão. E no sábado passado, levei o meu cunhado e esse cunhado comprou mais 2 ventiladores da mesma marca, também com ela. Percebe então, gente? Cliente não é só o que compra, é o que pode comprar. Essa vendedora deu uma aula. Ela de 0 ventiladores, ela vendeu 3 para minha família. Porque tratou bem, me tratou como cliente, mesmo quando eu ainda não tinha comprado, tá bom? Então, o relacionamento com o cliente, ele deve estar previsto no Código de Conduta. Por exemplo, o Código de Conduta do Itaú Unibanco, no tópico Cliente e Usuários, que está disponível aqui nesse link, fala o seguinte, ó, olha só que interessante o Código de Conduta do Itaú Unibanco. Clientes e usuários são a nossa razão de ser, de existir. Nós existimos por causa dos nossos clientes. Abraço, Renan Marques Louzeiro, Maria Bruna, Giovana Vitória, capitão de campos, em peso, Paulo Ferraz, assistindo essa aula. Olha, nós nos posicionamos no centro de nossa atividade. Então, o cliente está no centro da atividade do Itaú Unibanco. O objetivo é identificar e atender às suas expectativas. Ó, identificar a expectativa e atender às expectativas e às necessidades. E aprimorar constantemente nossas ações. Esse é o nosso jeito de atuar no mercado bancário de serviço. Então, o Itaú Unibanco colocou o cliente como o principal ativo da organização. Sem clientes, não há instituição bancária. Vamos seguir adiante, olha só. Também há uma relação de respeito ao público externo com fornecedores, terceirizados e prestadores de serviço da empresa. O que é um fornecedor? Fornecedor, por exemplo, a minha empresa, ela é uma empresa que trabalha com
que trabalha com customização de produtos. É uma xícara, coloca a foto do cliente. Eu preciso comprar a xícara antes para poder fazer a customização, colocar uma foto do cliente, certo? Então, eu vou no local onde eu comprar a xícara, esse local é o meu fornecedor. Eu vou buscar um local mais barato. O que é terceirizado? Terceirizados são funcionários que trabalham na empresa, mas que não são da empresa. Geralmente, serviços de limpeza, por exemplo, hoje em dia, são oferecidos por empresas terceirizadas. Há uma questão muito séria no que diz respeito ao terceirizado, no que diz respeito ao acidente de trabalho. Mesmo sendo terceirizado, o acidente de trabalho foi na empresa X. Então, gestores, muita atenção nessa questão, tá bom? E prestadores de serviço, uma pessoa que vai consertar o ar-condicionado, por exemplo. Bom, ainda que sejam externos, eles têm que se submeter às normas de conduta interna. E caso não se adequem às normas de conduta da empresa, a empresa pode e deve se negar a fazer o negócio. Já dei um exemplo agora há pouco, né? Empresas que negam a aceitar fornecedores que, por exemplo, tenham mão de obra escrava. Aí a pessoa que me fornece as xícaras, fiquei sabendo que as pessoas que trabalham na empresa são escravas. Eu não vou ter contato, né, realizar negócio com a empresa que produz mão de obra escrava, porque a minha empresa pode se manchar, ela pode se arranhar. Foi fechada uma fábrica clandestina de xícaras que, certo, mantinha uma mão de obra escrava. Essa fábrica, ela fornecia xícaras para a empresa do professor Marciano. Olha só, eu fico arranhado, né? Também, temos preferência por empresas que são sustentáveis e empresas que possuam responsabilidade social, tá bom? É um código de conduta externo. Continuando, olha só, concorrente. Turma, a questão concorrente é interessante, sabe por quê? Porque, o concorrente, o teu concorrente, ele deve ser tratado com respeito. O que é concorrente? Esse aqui vende ovos. Esse aqui também vende ovos. São concorrentes. Estão no mesmo ramo. Você deve tratar eu vou colocar óculos, não vou botar ovos, não. Por exemplo, ficar melhor. Esse aqui tem uma empresa que vende óculos. Esse aqui também tem uma empresa que vende óculos. Eles são concorrentes. Atuam no mesmo ranking. Turma, sempre fale sobre o seu concorrente com sinceridade e profissionalismo. Se esse rapaz aqui que vende óculos, se na hora que está vendendo o óculos para o cliente, o seu cliente falar sobre o concorrente, evite falar mal do concorrente ou colocar defeitos no serviço do seu concorrente. Evite falar mal. Por quê? Porque o seu cliente, ele pode não confiar mais em você, porque ele fica com a impressão de que você fala mal de todo mundo, tá bom? Então, em vez de falar mal do seu cliente, aproveite que o cliente, né, do concorrente, perdão. Aproveite que o cliente citou o concorrente e faça perguntas. O que é que você acha dos óculos de fulano? Qual é a qualidade? Como é o atendimento lá? Qual é o ponto forte? Qual é o ponto fraco? Você pode, nessa conversa com o cliente que citou o concorrente, pescar informações que vão ajudar a você desenvolver uma boa estratégia de vendas. Então, respeite o concorrente, tá certo? Com a imprensa, também a relação com a imprensa deve ser regulada, gente, tá bom? Certo? Os colaboradores devem ter muito cuidado, os sócios, administradores, gestores, muito cuidado quando eles têm, né? Quando vão à grande imprensa falar sobre a sua empresa. Muito cuidado. Também as redes sociais, já falamos na aula passada. Tem preocupações grandes com relação a redes sociais e internet. O site da empresa, como é a página eletrônica da empresa, como são as redes sociais da empresa, qual é o comportamento dos colaboradores na internet, na rede social,
como outras pessoas na internet, qual é a visão que elas possuem da sua empresa. São preocupações que precisam ser solucionadas, ou pelo menos ter uma ideia no código de conduta. E, por fim, para terminar a primeira parte da aula, os outros membros da comunidade externa. Sua empresa, ela tem contato com a comunidade local, com entidades governamentais, com organizações não governamentais, com entidades religiosas, etc. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do clube de futebol que eu torço, que é o Ceará. Ele possui um manual de ética muito interessante. É um clube que não é por acaso que cresceu no cenário do futebol brasileiro. É um exemplo de gestão. Embora no campo não tenha os resultados do seu rival, o Fortaleza, mas em termos administrativos e gestão, o Ceará é um dos melhores modelos do Brasil. E o Ceará tem uma preocupação com a sua comunidade externa. Aqui é um canal, certo? Um esgoto, fica ao lado da sede do Ceará. Aqui já cresceu. Então, os clubes rivais chamam o Ceará de time do canal por causa da proximidade com o canal. Uma forma pejorativa para falar que o Ceará é um clube, né, um clube de pessoas pobres, marginalizadas, uma forma pejorativa, tá bom? Então, o Ceará, ele tem atividades de responsabilidade social com essa comunidade do canal. Assumiu, inclusive, o nome. Nós somos, sim, o time do canal, por que não? Por exemplo, tem um plano de sócio-torcedor do Ceará que é gratuito para as pessoas que torcem Ceará e que são do canal. Isso é responsabilidade social, é estar em contato com a comunidade externa, além de outras atividades, aqui o canal, ó, outras atividades que diz respeito a ações sociais e filantrópicas. Então, cada vez mais as entidades privadas comprometem-se com o meio social em que vivem, pois não é admissível que retirem lucros da sociedade sem uma contrapartida significativa de responsabilidade social, está bem? Então, querido aluno, daqui a pouco, não saia daí, segunda parte da aula, aplicações de natureza social, financeira e contábil do Código de Conduta.